Professor Malheiro, a gente vê na ciência da informação uma expressão muito comum que é fenômeno informacional, mas o senhor utiliza muito a expressão fenômeno infocomunicacional. Gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre essa expressão. Sim, senhor. Sim, essa expressão começa a surgir não há muito tempo. Todo este processo de construção e de trabalhar epistemologicamente e depois também em termos de pesquisa e de resultados aplicados e de trabalhos aplicados para a obtenção de resultados do âmbito da ciência da informação, quer na graduação, mas sobretudo quando começamos também a desenvolver os programas de mestrado e de doutoramento, e sobretudo com o de doutoramento, que é um programa com Aveiro, que tem o nome de Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, aí se tornou, e que surgiu em 2008, muito necessário quase passar do informacional também ao comunicacional, ou seja, agregar ao informacional ao comunicacional. Porque isto já está obviamente plasmado na definição que estivemos a falar anteriormente. Portanto, isto nada é novo, no sentido de que tem que haver aqui uma coerência. Se a definição com que nós trabalhamos de informação também já inclui comunicação, obviamente que o ficar só pelo fenómeno informacional seria redutor, porque obviamente que o comunicacional não pode ser desprezado. Também é verdade que a informação, porque é que a informação é apresentada como fenómeno e depois também ligado à comunicação dentro dessa, digamos, dimensão fenomenológica, digamos assim, embora a palavra não seja das melhores, eu prefiro até a ideia da fenomenalidade, quer dizer, que haver aqui uma fenomenalidade. O que é fenómeno? Fala-se muito de fenómeno e associa-se muito a um filósofo que é o Husserl, Edmund Husserl, que introduziu a fenomenologia e depois também é de algum modo o pai da hermenêutica. E quando ele falava de fenómeno, dizia que o fenómeno é aquilo que se metia entre parênteses, era aquilo que aparece e, portanto, teríamos que depois fazer a operação. A fenomenologia era pôr entre parênteses o que não era, o que não era essencial, para irmos ao âmago das coisas. Ele era um matemático que procurou, no fundo, aqui há toda uma busca de verdade, de tirar o ruído e o acessório do que é essencial, não é? Deixemos o Russell em paz, voltemos para o nosso domínio, não queiramos ser pretenciosos achando que o Russell vai resolver os nossos problemas. O Russell já estava lá com o problema da consciência, porque a questão do fenómeno para ele era, no fundo, discussão sobre a consciência, como filósofo, não como neurocientista. Portanto, também ele não trabalhou isto em laboratório, trabalhou isso de forma especulativa, o que não quer dizer que não tenha muitas sacadas que depois cientificamente não venham a ser de algum modo identificadas, e para isso então é interessante ver os livros do Damasio, que como neurocientista também gosta de ir à filosofia, quer que o Descartes quando começou, ou o Spinoza, e do Husserl, não sei se ele já... Mas a questão da consciência, que o Husserl lhe interessava, o Damasio aborda. Porquê usar o ideia de fenómeno? Porque o fenómeno é aquilo que aparece. Ora, a informação é uma construção, é um objeto que é construído, mas tudo que eu construo e que eu vá definir a partir daquilo que é, digamos, o que eu consigo identificar, o que eu consigo representar, tem que ter um vínculo à realidade. Aqui há, de novo, uma discussão filosófica que é, eu defino algo que só eu concebo, ou é algo, e aí entra a possibilidade de uma deriva relativista, eu represento, mesmo que a coisa não tenha nenhuma vínculo com a realidade, porque em última instância não há uma realidade. Há aquilo que eu vejo é que é a realidade. Portanto, a realidade é aquilo que eu represento, é aquilo que eu idealizo, é aquilo que eu produzo através dos meus sentidos, do meu cérebro e de mim, e de mim, como sujeito produtor de sentidos. Portanto, não há uma realidade, a realidade sou eu que a faço. Afirmar isto assim é, digamos, já o estar claramente numa profissão de fé relativista. Não é? Como não é essa a minha tendência, eu recuso esse relativismo ao transe, à força. Entendo que há
uma realidade, sim, que é externa e independente de mim, e, portanto, há aqui uma relação entre mim, sujeito, e essa realidade. E o fenómeno de informação, o que é? A informação enquanto fenómeno é que eu não invento a informação. A informação existe. Porquê? Porque ela tem uma raiz fenomenológica de algo que aparece. E qual é essa raiz fenomenológica? Essa raiz fenomenológica está em dois pés, em dois pilares. O corpo, a cognição, o cérebro e a sociedade. A sociedade fornece uma língua, o código. E isso é concreto, é real. E o corpo fornece uma capacidade simbólica, para falar como o meu amigo e colega Roberto Filipe gosta de falar. Puxando para aqui o Ernesto Cassirer, o ser humano é um animal simbólico e social. A informação é um fenómeno simbólico e social. Fenómeno porquê? Porque tem um vínculo com a realidade. É concreto, a nossa capacidade simbólica é real. Não é uma construção. Nós somos reais. Eu antes de ao nascer, ainda nem em consciência de quem sou, já nasci como ser humano, um homo sapiens capaz de produzir e de interagir com símbolos, através de símbolos e signos. Portanto, esta capacidade simbólica é inerente à minha espécie. Eu não nasci cachorro, eu nasci ser humano. E isto condiciona-me imediatamente, e é real, é concreto. Carne e osso. E o social, porque não nasci num espaço qualquer ou no abstrato, no vazio, num berço, num hospital, numa cidade, num país, algo concreto que me vai modelar socialmente, numa família. Logo, se eu atribuir esta condição fenomenológica à informação, a questão famosa das propriedades da informação, que aparece na definição mais científica que foi produzida quando começou-se a tentar definir a ciência da informação, que é a norte-americana, de 61 estudadores nas conferências do Georgia Institute of Technology, que depois é retomada pelo Harold Porco num artigo sobre What is Information Science. A definição começa a ciência que investiga as propriedades e as forças que regem o fluxo. As propriedades. Isto é enigmático, porque ninguém, nem o próprio Harold Porco, explica o que são as propriedades. A definição foi feita, muito compostinha, muito direitinha, mas ninguém diz o que é e muito menos quem são as forças que regem. Isto ficou, este acicate, quais são as propriedades da informação? A edição francesa do La Science de l'Information, de Yves Le Quadic, ele lá diz também que se a estudar as propriedades, diz que as propriedades são duas. Uma é o ser recurso de informação e, portanto, a ideia de informação como recurso e como produto de uso. Portanto, no fundo, ter um recurso, produzido como recurso e depois ser procurado. A informação é algo que é passível ou é natural que seja procurado, usado. Portanto, há a ideia de uso e a ideia de recurso. Recurso enquanto algo que se produz e uso. E, portanto, que tem que ser tratado, organizado, etc., para poder ser usado. Portanto, esta ideia de apresentar a informação como propriedades assim acentua muito o caráter documental e a tradição documentalista dos franceses, não é? Então, eu senti-me interpelado por essa questão. Mas quais serão as propriedades da informação? É um enigma. Não é? E, em determinado momento, também não sei precisar quando é que surgiu, como é que surgiu a definição de informação, surgiu-me esta sacada. Eu gosto eu sou muito devedor à contribuição brasileira. Eu acho que já estou a produzir conhecimento muito num processo, às vezes, um pouco mediúnico. E esta sacada, ou surgiu uma sacada que foi, estas propriedades elas têm que ser uma emanação de um fenómeno, da informação, e não enquanto processo documental, mas enquanto fenómeno. Ou seja,
A informação, se ela tem um vínculo à fenomenalidade, as propriedades têm que refletir esse caráter fenomenológico e, ao mesmo tempo, universal. E elas, então, surgiram, não foi assim caídas do céu, mas comecei a perceber que acabei por identificar 6 propriedades. E a primeira propriedade é aquilo que eu designei como estruturada pela ação, ou seja, a informação surge da ação. Isto é, como fenómeno que é, eu tenho que agir para produzir informação. A informação, mesmo que ela esteja ainda na cabeça, há um processo de estímulos e de necessidades. Esta questão da necessidade, do impulso para eu formular um conjunto de representações, ela acontece porque há uma ação. Fora dessa ação, a informação é impossível. Portanto, como ela é humana e social, ela tem ação. Pode ser uma ação interna e externa, ou o externo a provocar o interno, mas tem que haver ação. E isso leva-nos à questão de que a informação acaba sempre tendo um contexto. E isto é muito importante, porque todos os estudos de práticas e de complemento informacional pressupõem, no fundo, são possíveis, só é possível estudar as práticas porque há ação. E porque há uma ação quer de busca, quer de produção. E se a informação não fosse estruturada pela ação, e estruturada porquê? Porque ela, de facto, num contexto, a informação que nós estamos a produzir aqui neste estúdio é vinculada a este estúdio, só pode acontecer neste estúdio. Neste estúdio, eu posso até produzir uma informação parecida em sala de aula, mas neste estúdio, ela está a nascer pelas perguntas também que me estão a ser formuladas, que foram pensadas porque estamos num estúdio. Portanto, a ação pensada para este contexto está intimamente ligada ao contexto e o contexto determina a ação. Depois também há a questão da integração dinâmica, a informação como processo, que é uma característica inerente ao próprio fenómeno, como a informação surge, como depois liga à comunicação. A questão do sentido, da pregnância. A informação tem um sentido, mesmo o dado já tem um sentido. A unidade representacional mais simples é já a informação, porque tem a tal pregnância, está prenha de sentido já. Mesmo que ainda esteja numa forma até, e aqui podemos aprofundar isto, estudado pelo imaginário. O imaginário vem confirmar, de algum modo, esta pregnância. Temos depois a questão da quantitatividade, que é, no fundo, quando a informação, ao ser codificada, ela plasma-se num símbolo que, ao materializar-se, pode-se quantificar. É a quantificação, perdão. Quantificação. Por isso é que eu posso, por exemplo, num computador, olhando para um texto, dizer tem tantos caracteres. E num texto, eu posso dizer quantas letras tem a palavra. Eu quantifico através do signo, porque o signo, ao materializar-se, vira algo de material, mas de quantificável. Portanto, a quantificação é possível através da materialização. Depois tenho a transmissibilidade, a reprodutividade e a transmissibilidade. A ordem é a transmissibilidade e a reprodutividade. A transmissibilidade não é comunicação. A transmissibilidade é uma propriedade que está patente na codificação e na materialização ou documentação. Eu transmito para comunicar quando materializo o conjunto de representações num suporte. Crio o documento. Transmitir não é comunicar, porque não é menos que comunicar. Como transmitir é proporcionar, possibilitar comunicação, mas ainda não é comunicação. E depois há a reprodutividade, que isso sim já pressupõe a comunicação, porque eu só reproduzo o que capturei, o que assimilei, partilhando mais ou menos o sentido, mas depois transformando. E, portanto, a informação é algo que se reproduz. E aí, ao reproduzir, já está patente implicada a outra parte deste fenómeno, outro elo deste fenómeno, que é a comunicação. É um fenómeno duplo, porque tem uma parte que é informacional e tem outra parte que é o comunicacional. Há aqui, há aqui
um elo, uma ponte que liga os dois, que é quando a informação se materializa para poder ser comunicada, de alguma forma. Portanto, as propriedades que nós propusemos, elas estão associadas ao aspecto fenomenológico da informação e da comunicação e não apenas instrumentais do documento. Se for ver as propriedades propostas pelo Código, são duas, e ele, no fundo, não está a olhar para a informação enquanto fenómeno, mas sim para os documentos que depois são recursos, é uma informação que se torna recurso, materializa, e depois como é que eu organizo todo o processo de organização, de comunicação e até de medição da informação, que ele está muito a pensar na questão da comunicação científica, sabe? E aí ele considerou isso propriedades. Mas isso, digamos, já está muito ajusante do fenómeno. Estas propriedades têm a ver mesmo com o fenómeno. Já estamos a falar aqui de algo mais complexo e não tão palpável, digamos.